pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira de Libertadores, 17 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Muita coisa pra gente falar durante o nosso CBN Esportes, tem muita informação de Libertadores, times de Campinas, Campeonato Brasileiro e muito mais. E também falamos de Liga dos Campeões da Europa, porque na rodada de abertura da Champions, o Real Madrid sofreu, mas venceu o Olympique Marseille por 2-1 de virada, com destaque para Kylian Mbappé, autor de 2 gols da equipe merengue. E o Juventus e o Borussia Dortmund fizeram um jogo de 8 gols e tudo igual no placar 4-4. Hoje a rodada prossegue com um jogão entre Bayern de Munique e Chelsea na Alemanha. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Boa quarta-feira pra você e pra quem acompanha o CBN Esportes. A Macaca que vai até os aflitos enfrentar o Náutico na próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, a Ponte fica muito próxima do acesso. Mas pela frente, um time que perdeu em casa, o Timbu, que precisa urgentemente somar pontos para continuar vivo pela briga, visando a segunda divisão do futebol brasileiro. Daqui a pouco o Miguel, que foi quem sofreu o pênalti na vitória da Ponte contra o Brusque, fala da noite mágica e também da experiência que ele está passando agora na equipe principal da Alvinegra. Botafogo e Mirassol fazem jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, hoje às 19h30 no estádio Newton Santos. O Alvinegro é o 6º colocado com 35 pontos e o Mirassol é o 4º com 38. O destaque do futebol paulista, Guilherme Pradella. O Palmeiras faz nesta quarta-feira, às 21h30, o primeiro jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores. O confronto será contra o River Plate no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina. Já o São Paulo entra em campo também pela Libertadores na quinta. Às 19h, enfrenta a LDU em Quito, no Equador. Corinthians e Santos só voltam a jogar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Timão terá pela frente o Sport no domingo na Ilha do Retiro. Já o Peixe, o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro. O Fluminense perdeu para o Lanús por 1-0 ontem à noite em Buenos Aires pela fase quartas de final. O gol foi marcado por Marcelino Moreno aos 44 do segundo tempo. O Flu precisa vencer no jogo da volta por pelo menos 2 gols de diferença para avançar à semifinal. Hoje às 19h tem Galo contra o Bolívar em La Paz. E agora o destaque do Guarani com Antônio Lupi. O Bugre que joga contra o Brusque no domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Dalberson, que foi criticado na derrota para a Ponte Preta na abertura do quadrangular, se transformou em herói contra o Náutico. E daqui a pouco o goleiro do Guarani fala a respeito desse diferente sentimento que ele teve no duelo contra a Ponte pro duelo contra o Timbu. Série B, 2 jogos fecharam a 26ª rodada da competição ontem à noite. O Atlético Goianiense venceu o Avaí por 2-1. Dragão foi pro 13º lugar com 35 pontos. Já o Avaí ficou no 11º com 36. Na Arena Condá, a Chapecoense perdeu pro Atlético Paranaense por 3-2. A Chape fecha o G4 com 41 pontos e o Furacão é o 6º colocado, 36. E agora vamos com o viajante, o Fábio Scheib, trazendo mais destaques da Libertadores da América, inclusive testemunha ocular de Vélez Sarsfield e Racing. Tudo bem, Fábio Scheib? Bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. No duelo argentino que abriu as quartas de finais da Copa Libertadores da América, no estádio José Amalfitani, os visitantes venceram. O Racing fez 1-0 para cima do Vélez Sarsfield, gol de Adrian Maravilha Martínez. Fez 1-0, portanto, o Racing leva vantagem para o jogo da volta. Lembrando que o vencedor deste confronto encara o vencedor de Flamengo e Estudiantes. Valeu, Fábio Scheib, diretamente de Buenos Aires, o nosso correspondente CBN. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas,
Tudo bem por aí, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Enfim, a retomada da Copa Libertadores, um Palmeiras completinho hoje lá em Buenos Aires para enfrentar o River Plate. Ontem nós falávamos, né, Lupe lembrou muito bem de 2 conquistas do Palmeiras de Liberta e no meio do caminho o River Plate como adversário. Quem sabe, né, nesta temporada também, né, essa situação possa se repetir, o Palmeiras se enfrentando o River, passando e na sequência conquistando o título. Até porque, não sei se você vai concordar comigo, Júlio Nascimento. Opa, atenção. Mas o Palmeiras é Brasil hoje. No Monumental del Núñez. Deixa eu fazer uma coisa aqui, calma aí. Valmir Bortoleto, vai torcer pro Palmeiras hoje, Valmir? Não. Samila, vai torcer pro Palmeiras? Não. Então acho que eu errei. Felipe Pereira não tá ouvindo, né? Pergunta pro moço da Argentina lá se ele vai torcer pro Palmeiras ou não. Mas o ouvinte pode nos ajudar. Boa. Palmeiras é o Brasil na Libertadores hoje? 99186-9070. Não, mas 99186-9070. O Brasil é o Brasil, né? O Palmeiras é o Brasil hoje, porque é o único brasileiro em campo, né? Boa, Então, assim, Lupe, me ajuda. é uma pergunta interpretativa. Você... E ontem... Perdão, Lupi. Vai! Eu ia falar que ontem, apesar do duelo argentino, tinha brasileiro em campo que também foi muito xingado pela torcida do Vélez Sarsfield. O Wilton Pereira Sampaio foi o apitador do duelo argentino, causando muita confusão, inclusive anulando o gol do Vélez, expulsando o jogador do Vélez, a torcida do Vélez na bronca com o Wilton Pereira Sampaio, mais uma vez, entrando numa grande decisão, né, Julio? Essa frase do tal time é o Brasil na Libertadores é do Galva, né? Galvão. sempre dava muita polêmica. E na verdade ela pegou muita força justamente naqueles tempos em que Palmeiras e Corinthians brigavam, né, na Copa Libertadores, e o Galvão Bueno era a voz destes clássicos sensacionais. O Galvão Bueno anda muito nervoso agora. Tá nervoso? Segunda-feira fica brigando com o casão lá. É verdade, fiquei sabendo. CBN Esportes no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samila Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campina. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito com Mário Quintino aqui no CBN Esportes. Bom dia, Mário.
Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue na Andrade Neves. A movimentação é intensa, principalmente da Estação Cultura até a chegada para Benjamin Constant, também já no acesso para Barão de Itapura, atenção lá pelo trecho. Para quem sai do Castelo, vai acessar a região ali da rodoviária, também do Botafogo, até são boas as condições, apesar do trânsito também carregado. Falando da Lix da Cunha, sem problemas nos dois sentidos, e também tem a atualização da Campinas Montemor. A gente comentou mais cedo, aconteceram 2 acidentes na pista sentido Lix da Cunha em Campinas, o primeiro deles à altura do quilômetro 4 e o outro na altura do quilômetro 2. A pista já está liberada, então nosso ouvinte já segue sem problemas. Bom caminho também a rodovia para quem vai no sentido contrário em direção de Hortolândia. Júlio. Obrigado, Mari, pelas informações. O Mari volta na programação aqui da CBN agora às 11h15. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu atender os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Bom dia, CBN Esportes, sou ouvinte muitos anos da CBN. Minha pergunta, desculpem. Por onde anda JC de Freitas? Tá nativa aí, né? Rival. Tudo certo. Tá na rival. Luiz Granata tá mandando aqui. Tá, Como tá se nativa. fosse, é como se a gente Nosso estivesse coração. vestindo a camisa do Palmeiras e ele estivesse jogando pelo Corinthians. Agora, eu critico tantos treinadores que falam rival no titular. Caí nessa aí. Bom Uma dia. incoerência. Bom dia, Júlio. Sei que não é sua área, mas como estão os salários dos jogadores da nossa macaca? Novas informações, Luiz Rosa. Claro que é minha área. Sempre, uma vez repórter, sempre repórter. Sempre. Boa, Juliano. Ainda atrasados, né? Ainda São atrasados. 100 dias na contagem do Lucas Cândido. Né? Isso foi 100 dias no domingo. 104 dias, então. 104 dias hoje. Tem uma informação importante. Amanhã vai ter uma matéria especial no GE. Globo, viu, Lupi? A gente vai trazer também alguns números aqui pro CBN Esportes sobre como a Ponte chegou nessa dívida, para tentar entender um pouco sobre essa situação delicada, mas se tem uma expectativa de pelo menos um mês sendo pago até sexta-feira, vamos ver se esse prazo se cumpre. Então na sexta a gente volta aqui para É mais um prazo, né? É mais um prazo. Tá. O Diogo Silva falou que tá abatido, que ficou chateado porque sempre tem um prazo e acaba não batendo. Porque, Júlio, eu acho que o que mais pega é a promessa, né? A falta de você ela cumprir. gera expectativa, né? Isso, gera expectativa. Acho que foi você, né, Lupe, que falou sobre a situação do Avaí, que, guardadas as devidas proporções, vive um momento semelhante ao da Ponte, de atrasos de salários.
E o presidente, o pessoal do futebol lá, mostrou toda a capivara, né? Ó, é isso, a gente não tem como pagar nesse instante por causa disso, tá bloqueado por causa disso. E isso, o jogador de futebol, é claro que pega, todo mundo precisa, mas isso o jogador de futebol, ele aceita. Agora, o que deixa o cara pé da vida é a tal da falsa promessa, aí é complicado. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Eu sou River desde criança, Cristiano Gomes. Cristiano. É quem manda aqui. O nosso ouvinte mandou mensagem aqui de política para outro programa. Derivaldo Souza, o Palmeiras é o Brasil. E o Brasil é gigante. Derivaldo Souza. E o Brasil é verde, né? Porque assim, é a cor predominante da bandeira nacional e também da floresta amazônica. Do Jardim Suspenso. Nova Europa para a CBN, Rafael Freitas escreve: pra mim, o Palmeiras não é o Brasil. Não é o Por Brasil. quê? Por quê? Nem a torcida respeita o hino nacional. Isso é verdade. Isso aí pra mim é top 3 xaropices da história. Eu acho que eu colocaria Por quê? top 1. A torcida Cara, cantar o hino, você não Palmeiras, can... meu Palmeiras. Eu fico imaginando isso nos Estados Unidos, A cara. do Cruzeiro também, né? Quando chegar a imagem do Cruzeiro resplandece, qualquer eles gritam com torcida mais. que não respeita o hino nacional, pra mim é Isso eu top 1 concordo com xaropice. você, concordo. Cara, você vai, e eu sou um consumidor nato de esportes americanos, o momento do hino É o momento mais importante que tem no estádio. O estádio para. Não importa momento político, não interessa pra eles. Se é o Acima de tudo, a republicano, bandeira. dominicano, sei lá, enfim, o democrata, republicano, não importa. O hino tá acima de qualquer evento lá. Então, e o hino do Brasil não é respeitado aqui, cara, nos eventos esportivos. Isso deveria mudar. Eu não sei como é que foi a tua trajetória quando menino na escola, nem a do bem Carlão, legal. mas quando eu... A trajetória é legal. Não, mas quando eu... Lá em Ribeirão Preto, a partir do momento que a gente foi pra... Agora eu não sei como é que funciona, mas pro ensino fundamental, primeira série, Sim. a gente, a cada 15 dias, a escola parava. Todos iam pro pátio. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo colegial, todo mundo pra cantar o hino nacional. E formava fila. Você tinha que respeitar o hino, mão no peito, bandeira lá na frente, e a escola inteira cantava o hino nacional brasileiro. Eu não sei se hoje ainda existe isso, Na tá? escola do meu filho, toda sexta. Toda sexta-feira. Na minha época, era assim também. Toda sexta-feira, o hino nacional. Então, desde pequeno, a gente já foi educado a respeitar o hino do nosso país. Por isso, O ouvinte tem razão. É por isso que os Estados Unidos é o que é. Manda aqui o Marcelo, no nosso WhatsApp. Vamos com o Guilherme Pradella, trazendo informações, até porque hoje tem Palmeiras em campo e afinal, Palmeiras é ou não é o Brasil na Libertadores, Pradella? O Palmeiras faz nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, o primeiro jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores. O confronto será contra o River Plate no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina. Abel Ferreira tem todo o elenco à disposição, com exceção de Paulinho. Uma provável escalação do Verdão para o confronto deve ter o Everton no gol, com o Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 24, no Allianz Parque. Já o São Paulo entra em campo também pela Libertadores na quinta. Às 7 da noite, enfrenta a LDU em Quito, no Equador. Hernan Crespo poderá contar com Wendel, Enzo Dias e Ferreirinha, que não tiveram lesões constatadas e por isso estão com a delegação. O jogo da volta está marcado para a próxima quinta, dia 25, no estádio do Morumbis. A boa notícia para o tricolor é de que o volante Luiz Gustavo está liberado para treinar com o restante do grupo desde o início da semana, após se recuperar de um tromboembolismo pulmonar. O último jogo do atleta, de 38 anos, foi no dia 2 de abril. Corinthians e Santos só voltam a jogar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Timão terá pela frente o Sport, no domingo às 5h30 da tarde, na Ilha do Retiro. Garro e Memphis, machucados, além de Guinegão suspenso, desfalcam o clube de Parque São Jorge. Já o Peixe tem pela frente o clássico contra o São Paulo. O jogo será no domingo às 8h30 da noite na Vila Belmiro. Expulso no último jogo, Zé Ivaldo é desfalque. Já o goleiro Gabriel Brazão é dúvida, pois terá de cumprir o protocolo de concussão cerebral da CBF após choque no duelo contra o Galo Mineiro. Até sexta-feira, ele ficará afastado dos treinamentos.
O zagueiro paraguaio Alex Duarte, apresentado nesta terça-feira, se colocou à disposição para atuar no Sansão. De São Paulo, Guilherme Pradella. E aí, Fábio Scheib, como é que a Argentina se prepara para esse jogo? O que você tem lido aí também da imprensa local sobre o River e a projeção para esse jogo importantíssimo na Libertadores? Júlio, como não poderia ser diferente também, muitos torcedores de Boca Juniors, de River Plate, também pelas ruas de Buenos Aires, torcedores de Boca Juniors sempre, evidentemente, apoiando e querendo que o River não passe, pedem aos torcedores do Palmeiras para ganhar essa partida hoje à noite, para o Palmeiras não dar chance para o River Plate. O River Plate tem 4 títulos de Libertadores, né? Lembrando essa rivalidade com o Boca Juniors, o Boca tem 6, mas o River Plate chega num momento bom na temporada, né? Nesse ano perdeu apenas 2 vezes, né? Sob o comando de Marcelo Gallardo, foram 41 partidas, o River perdeu apenas 2 vezes, vem de uma série invicta de 12 jogos, no último final de semana venceu os Estudiantes fora de casa. E tem apesar de não contar com o Galopo nesta noite, que foi expulso, né? Galopo em São Paulo, que jogou pelo Tricolor Paulista, ele é titular do River Plate, nessa noite não vai poder enfrentar o Palmeiras, porque está suspenso. O quarteto ofensivo, digamos assim, os 4 da frente, são muito perigosos, e o River conta muito com isso, com o Nath Fernandes, né? O próprio Colídio, o Driussi e também o Salas. O Borca, aí, jogador do Palmeiras, está no banco de reservas. O River que tenta vencer hoje para pôr uma pressão no Palmeiras. 82 mil pessoas estarão presentes no Monumental de Nunes, uma festa muito grande prometida para antes da partida, viu, Julião? Caramba, muita gente, hein? O River perdeu só um jogo essa temporada no... A Inter, né, de Milão. Não, a derrota. No... 2, o Fábio tá falando 2. A última derrota foi contra a Inter de Milão. Não, jogando no Monumental de Nunes foi só pelo início do ano. No início do ano ele só perdeu um jogo jogando como mandante no Monumental de Nunes. Os números, mas ele tem muito empate também. Isso me pegou um pouquinho. Mas é um time difícil hoje. Eu cheguei a ler esse ano que é o River menos mas é um time experiente, né, Júlio? Porém, tem esse aspecto. E é um time que mobiliza muito também, né, cara? É um time experiente, vem com o Montiel, vem com a Cunha, né? Jogador importante também. O Nacho, Nath Fernandes, no Atlético Mineiro. Eu acho o Palmeiras favorito no confronto, mas hoje é um jogo duríssimo. Pô, mais de 80 mil pessoas, o Monumental que virou um caldeirão, né? Pela nova roupagem do estádio. E bonito, hein? Lindo, lindo, lindo. O Palmeiras vai encontrar dificuldades. Acho um Verdão favorito, acho que tem condições de trazer o jogo para São Paulo, digo trazer o jogo vivo, né? Acho que até a derrota, na pior das hipóteses, por 1-0, eu acho que é algo reversível, mas é um duelo em que o Palmeiras vai ser testado. A notícia boa é que o Abel conta aí com todo mundo, né? Só o Paulinho no ano que vem que ele retorna, mas conta com todo o elenco. Não sei se ele já definiu, mas tinha uma dúvida, né, Fabião, entre o Lucas Evangelista e o Andréas. Acho que o Evangelista vai pro jogo. Evangelista pelo momento que vive, né? E é o titular, né? O Abel é um cara coerente neste aspecto, mas é um jogaço. É um jogo em que o Palmeiras vai sofrer hoje, mas tendência de voltar para São Paulo com pelo menos o jogo palpável. O Mosca. A imprensa argentina. Vai, Fábio. A imprensa argentina, Júlio, tem acompanhado na televisão aqui também, o próprio Diário Olé também, o mais conceituado periódico, né, o jornal esportivo aqui da Argentina. Eles batem muito na tecla das 2 eliminações do Palmeiras sobre o River Plate nas 2 vezes que se encontraram em Libertadores, né, em 99 e também em 2020. Eles estão falando muito disso. Seria uma revanche do River Plate contra o Palmeiras, né, situação diferente. Mas lembram bastante, exaltando muito o Marcos e o Everton também, que fizeram boas partidas. O Marcos em 99 e o Everton em 2020, goleiros do Palmeiras. O Mosca de Hortolândia, aqui em Hortolândia, na minha escola, era soldado e cantava hino e o hino da bandeira, em 1978. O João Leonardo fez perguntas aqui, enfim, política não. Fernando Portuga, sobre o hino gostaria de dar minha opinião, que a torcida faz errado, mas é menos pior do que outras torcidas fazem, cantando seus hinos de guerra durante a execução. Fernando Portuga. Exatamente, Fernando. Eu acho que a educação é o princípio de tudo, né? E aí envolve. O meu ponto é, tudo que você faz que você não respeita o hino, para mim, é extremamente delicado. Toda sexta-feira a minha escola cantava o hino, todo o tempo que se respeitava o nosso país, até mesmo a seleção brasileira. Antigamente nós tínhamos 2 matérias, Júlio. Eu peguei, o OSPB eu não peguei.
eu peguei educação moral e cívica, que tinha, né, essa coisa de cantar o hino e tal. Depois acho que sequer existiu estas duas matérias, mas existe na escola em que eu estudei também o costume de cantar o hino toda semana. E eu me lembro que eu estudei num colégio de freira e se fizesse barulho durante a execução do hino, voltava desde o começo. E você que era uma criança... eu tomei quatro advertências e uma suspensão. Nunca mais esquece, né? Bom dia, pessoal da CBN. Uma pergunta. Com quantos pontos escapa do rebaixamento na Série A? Estou preocupado com o meu Santos. Euclides. A matemática 43, é os 45, 44. Mas o Sport vai derrubar essa pontuação. 42. Você acha que vai ser... Aliás, pelo menos na Série B, né, que nós estávamos acostumados a este cálculo... a média diminuiu, né? 41, 42, é por aí mesmo. Acho que até 43 dá pra escapar. 46 pode soltar foguete. Ah, sim. Não pode não. Porque é proibido aqui em Campinas. 11 horas... Pode bater palma. 46 pode bater palma. 11 horas e 30 minutos, daqui a pouco a gente volta. Nossa. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou uma proposta que autoriza a venda de medicamentos e a instalação de farmácias em supermercados. Entre outras regras para o comércio de remédios no varejo, estão a criação de espaços separados e a obrigação da presença física de farmacêuticos. Desde que não haja nenhum recurso para a votação do texto no plenário do Senado, a proposta pode ser enviada diretamente para a Câmara dos Deputados. Pelo menos 20 pessoas foram presas até o momento numa operação em Bangu e na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os alvos são traficantes que disputam o domínio da região. O número de escolas fechadas chega a 24. O suspeito de ter assassinado o ativista conservador Charlie Kirk confessou o crime numa troca de mensagens com um colega de quarto. É o que revelam documentos divulgados por autoridades dos Estados Unidos. Segundo o texto, Tyler Robinson assumiu a autoria da ação e pediu desculpas. Ele também demonstrou preocupação com o fuzil deixado para trás na fuga. A promotoria acusou Robinson de homicídio qualificado e afirmou que pedirá a pena de morte. E o Palmeiras enfrenta hoje o River Plate na Argentina às 9h30 da noite pelas quartas de final da Libertadores. Pelas quartas da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro encara o Bolívar na Bolívia às 7h. Ontem, o Fluminense perdeu para o Lanús na Argentina por 1-0 no jogo de ida. Em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Mirassol às 7h30 da noite no estádio Newton Santos. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na Rede CBN, mais informações ao vivo de Brasília com Felipe Igreja. Felipe? Muniz, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União apresentarem em 15 dias úteis um cronograma para análise dos relatórios de prestação de contas do uso das emendas PIX entre 2020 e 2024. Flávio Dino é o relator no STF de uma série de ações que questionam essa modalidade de transferência de recursos que ficou conhecida pelo nome de emendas PIX pela facilidade do repasse do uso do dinheiro público em redutos políticos de deputados e senadores. Além de determinar esse prazo para a AGU e para o Tribunal de Contas analisarem essas prestações de contas das emendas, Dino também abriu um prazo de 15 dias para a manifestação da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União nas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a legalidade das emendas PIX e reforçou que logo após esse prazo as ações serão levadas a julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do ministro Flávio Dino vem um dia depois da Câmara aprovar a chamada PEC da blindagem, que dificulta a prisão e a abertura e investigação de ações penais contra deputados e senadores. Muniz.
Obrigado pelas informações, Felipe Igreja, ao vivo de Brasília. Agora são 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, vamos falar dos times de Campinas, se preparando aí para o final de semana decisivo. Sábado tem Ponte Preta em campo contra o Náutico, meu caro Antônio Lupi. Contra o Náutico é um jogo importante para a Ponte, que dependendo do resultado, fica numa situação bem tranquila para abertura do retorno do grupo, né? Ou seja, a Ponte joga contra o Náutico no sábado, lá nos Aflitos. E depois ela joga novamente com o Náutico, só que no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte tem 100% de aproveitamento, 2 jogos e 2 vitórias. No total, 6 pontos. Se ela conseguir manter o 100%, somar 9 pontos em 3 jogos, ela fica numa situação bem tranquila e podendo, né, decidir aí esse acesso em casa justamente no retorno contra o Náutico no Majestoso. Mas aí eu já tô indo muito além. Vamos falar primeiro desse jogo contra o Timbu lá nos Aflitos, porque o técnico Marcelo Fernandes, ele tem a possibilidade novamente da manutenção da equipe. O mesmo time que entrou em campo no derby, que entrou em campo contra o Brusque, pode ser o time que vai começar a partida contra o Náutico. Porém, o Marcelo Fernandes disse que tudo depende de cada jogo, da análise que é feita através do adversário e da situação do campeonato também. Então, será que o treinador vai mexer na equipe? Vai, por exemplo, povoar um pouco mais o meio-campo, tirando um dos atacantes? Particularmente, acho difícil, porque todo treinador comemora quando tem essa possibilidade de repetir a equipe de um jogo para o outro, e foi isso que aconteceu nas 2 últimas partidas. Já a gente fala de possibilidades, porque antes a gente vai ouvir o menino Miguel, ele que foi o causador do pênalti, aquele pênalti bandido que gerou dúvida, foi ou não foi? Isso não importa. Miguel viveu uma noite mágica no Moisés Lucarelli e ele falou sobre isso na entrevista coletiva. Foi uma noite mágica, posso dizer, que realmente tô com a dor, tô tendo um desconforto, que isso vem me atrapalhando um pouco, mas tá toda a comissão, a preparação mental também, né, que é muito importante, mas o tratamento também me ajudou muito. E, cara, te falar, foi uma noite, graças a Deus pôde estar me honrando a sofrer o pênalti para estar ajudando a equipe a fazer mais 3 pontos. O professor Marcelo, ele é um professor bem objetivo, focado, em todos os momentos ele fala para nós estar 100% focado no próximo jogo, não tá, como é que se fala? Que não vitória dá muita confiança para nós, mas ao mesmo tempo para cair do cavalo é muito rápido, mas ele sempre tá falando para nós focar, não se empolgar, porque querendo ou não, com muita confiança acaba gerando, depois pode ter uma queda, né? Pés no chão, né, Miguel? Resumindo, foi isso que quis dizer o jovem atacante da Ponte. Tá nervoso, né? Legal, 20 anos. 20 anos, Júlio. E o Miguel, ele teve uma participação no jogo contra o Botafogo da Paraíba, ele entrou ali, jogou 13 minutos, e contra o Brusque foram aproximadamente 7 minutos, mas o suficiente para ser derrubado na área, e o Elvis acabou cobrando o pênalti e marcando o único gol do jogo. O Miguel, que como eu disse tem 20 anos, começou a carreira no Red Bull Brasil, depois passou por Juventude, Sub-20 do Maringá, veio para Ponte Preta em 2024, esse ano pelo time Sub-20 fez 16 jogos, marcou 2 gols, pelo profissional, como eu ressaltei anteriormente, apenas essas 2 partidas. Voltando ao time, Miguel deve ficar no banco, ainda sente algumas dores também, mas é novo, né, Carlão? O menino novo consegue jogar com dor. Agora, e essa situação do esquema tático? Será que o Marcelo Fernandes vai com o mesmo time ou ele vai com uma estratégia diferente para tentar surpreender o Náutico lá nos Aflitos? E o que seria uma estratégia diferente? 3 zagueiros eu acho difícil, porque aí ele fica sem um zagueiro no banco de reservas, porque tem alguns atletas, por exemplo, o Sérgio Rafael, que está no departamento médico, mas ele pode
colocar o Lucas Cândido e tirar um dos atacantes. Possibilidades que só serão desvendadas momentos antes da partida. Júlio e Carlão. Carlão, tem essa questão aí, né, tática que envolve a Ponte. E eu acho que o Marcelo vai mexer o menos possível aí nos próximos jogos, até porque a gente olha para o banco da Ponte, é um banco ainda muito limitado, né? Carente. E essa também acho que é uma causa do Marcelo não mexer tanto. E até é preocupante, né? Porque o time da Ponte, tá certo que mudou um pouco a dinâmica da equipe em virtude de várias saídas, mas ainda é um time recheado de veteranos, né? Ou os protagonistas, ou o protagonista, ele é o veterano, é o Elvis de 35 anos e ele tá rendendo muito bem. A gente brinca, tá o gordinho, mas o gordinho que tá se sobressaindo, né? Eu digo fisicamente, tecnicamente dispensa apresentação. Mas eu acho que ele vai permanecer com a mesma formação, até porque a dinâmica do jogo dos aflitos, ela é meio parecida com a dinâmica do derby. Eu digo em termos de ambiente, né? Pra Ponte, um ambiente desfavorável, um estádio lotado, em que a Ponte vai ter que ter aquela velha concentração, evitar de tomar o gol nos primeiros minutos e aos pouquinhos ir acalmando a torcida da casa para tentar se impor, pelo menos nos contragolpes ou em bolas paradas. Eu acho que não vai mudar. Se o Marcelo tivesse alternativas no banco de reservas, talvez povoar o meio campo, o Lucas Cândido, mas aí ele põe o Lucas Cândido, quem que tem do meio campo? Haja vista que o Léo Oliveira saiu machucado, né? Contra o Brusque, né? Não sei se sentiu não pareceu alguma coisa, muito grave, né? Será que foi um cansaço? É um cansaço do jogo, né? Se for um cansaço é até melhor, porque aí não precisa mexer. Ontem aí dando rolê, né? Já deu um rolezinho? Então tá bom. Então tá bom. Então se for só ali um desconforto ou um cansaço, isso o atleta de futebol ele consegue suportar. Se nada de anormal acontecer, eu acho que a Ponte vai com a mesma equipe que tem jogado. E rapidinho, se tem uma outra possibilidade, pensando em perspectivas. Sim. Jogar com 3 zagueiros, colocando o Arthur na zaga e o Kevin na esquerda, acho não? difícil. O Náutico, o Guarani venceu. Porque o Guarani venceu o Náutico com 3 zagueiros. Mas o Náutico com muito volume de jogo, né? O Guarani venceu numa atuação esperada também do Dalberson. Então é um risco que você corre, né? Porque tem que ser eficiente. Vamos tirar o resultado, só a atuação. O Guarani, na realidade, ele ganha o jogo no primeiro tempo, né? Foi muito eficiente, o Guarani foi eficiente, bem na defesa, o Náutico pouco assustou, né? Agora no segundo tempo, né? O segundo tempo foi 0-0, mas com o Náutico perdendo o pênalti, já nós vamos ouvir o Dalberson, goleiro do Guarani, o melhor em campo. Então mostra que o Náutico ele foi forte, né? Principalmente no setor ofensivo, pressionou demais, né? O Samuel, bom jogador, né? Aquele famoso chato que incomoda os zagueiros, o Vinícius, mesmo tendo perdido o pênalti, mas é a referência desse time pernambucano. Então a Ponte vai ter que tomar muito cuidado, é um jogo forte, eu não coloco a Ponte como uma favorita não, mesmo com 100% de aproveitamento. Eu acho que o Náutico ainda é uma equipe confiável, é um jogo duríssimo, mas uma das coisas, né, e a gente até comentou aqui, eu acho que o Marcelo ele não vai fazer mudanças em virtude também dessa falta de opção. Qual a alteração que ele tem, assim, confiável? Tudo bem, o menino Miguel sofreu pênalti, legal, vai tendo oportunidade, vai ganhando casca, mas ainda é um garoto, ainda é uma incógnita. Pedrinho, ainda é uma incógnita. Então, o jogador, para entrar e mudar a dinâmica de uma partida, principalmente se a Ponte estiver precisando segurar o resultado, é o Lucas Cândido. E mais ninguém. Diego Tavares, mas pela experiência, mas o Diego Tavares mostrou produção. Ele é um jogador confiável, por exemplo, para entrar no lugar do Bruno Lopes. Pô, o Diego vai mudar o jogo. Eu acho que não. Ele pode segurar sim, na experiência, na cadência. No derby ele entrou, ajudou, tal. Mas ainda não é um jogador em que a torcida, opa, no banco eu tenho o Diego Tavares, então vai dar tudo certo. Então o Marcelo Fernandes, em virtude das saídas de vários jogadores, ele ficou com um elenco muito curto. Hoje a Ponte ela tem um time titular, ok. Agora o banco de reservas, aos poucos os garotos vão mostrando o valor e tal, mas ainda é um banco que não passa tanta confiança. Vamos lá, Lupe, virando a chave agora pro Guarani, que tem compromisso importante aí também no domingo contra o Brusque. 19h, no domingo, dia 21, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu tava até aqui atualizando as redes sociais do Bugre para saber as informações de ingressos, mas ainda
nada foi publicado. A expectativa é de, mais uma vez, promoção para atrair o torcedor, porque o dia ele é legal, domingo, mas o horário não é tão bom, às 7 horas da noite. Por isso, acredito que a diretoria vai fazer algum tipo de promoção, mas ainda nada foi divulgado. Em relação ao time, ainda tem algumas dúvidas, principalmente na lateral direita. Cicinho dificilmente deve retornar no próximo jogo. Com isso, o Lucas Justen deve ser o titular. Inclusive, hoje vai conceder entrevista coletiva no período da tarde, lá na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem vive um momento bacana é o Dalberson, que não foi bem no derby. Foi criticado pelo gol marcado por Toró, só que contra o Náutico foi peça importante na vitória do Bugre em cima do Timbu. E ele fala sobre esse mix de sentimentos, ainda começando a trajetória vestindo a camisa do Bugre. Em relação ao último jogo, assim, foi um acaso, essa que é a verdade, né? Ainda que também consegui fazer boas defesas, mas esse é o trabalho, sabe? Nada como um dia após o outro, essa que é a verdade, né? A gente não deixou de trabalhar menos na outra semana, a gente não trabalhou mais semana, a gente trabalhou o que tinha que trabalhar, junto com o treinador, junto com o treinador de goleiro, junto com os outros goleiros. Então, assim, nada como um dia após o outro, acredito eu, que é trabalho, a gente se resume em trabalho. Quanto mais a gente trabalha, acho que maior tem a chance de a gente performar. Graças a Deus, fui feliz, né, no pênalti, em outras defesas também, que se resume no trabalho. Sim, assim, mesmo com a derrota do primeiro jogo, a gente não estava morto não, então a gente já estava vivo já. Então não é que renasceu não, mas a gente precisava sim de uma vitória pra gente entrar ali mais perto ali pra brigar pra subir. Dalberson, goleiro do Guarani, então provavelmente aí algumas situações em relação ao esquema tático, né? Se ele vai colocar aí novamente 3 zagueiros, ele, quem eu falo, é o Matheus Costa, o treinador do Guarani. O Cicinho então deve ser vetado, né? Continuar aí sem condições de jogo. E o Dentinho é dúvida, teve uma entorse no tornozelo, já alguns jogos que não fica à disposição. É um Guarani que precisa vencer o Brusque para também ficar aí numa situação legal, pensando em acesso, Júlio. Maravilha, meu caro. Ô Fábio, a torcida do Guarani tem que continuar mobilizando, aliás, pode ser até o terceiro jogo seguido, né, que o Guarani passa aí de 10 mil torcedores, não lembro a última vez que isso aconteceu, mas fato é que essa vitória contra o Náutico empolga também a torcida do Guarani. Não tem hora melhor, né, Júlio? Justamente na hora da decisão da Série C, né? O Guarani acabou perdendo para a Ponte Preta, mas depois de uma resposta maravilhosa contra o Náutico fora de casa, e esse jogo contra, teoricamente, o adversário mais fraco do grupo, né? O Guarani tem a obrigação de vencer para ficar brigando na parte de cima da tabela, e contra o Brusque, justamente, o que se considera é o apoio da torcida. Apesar do horário ser um pouco diferente, realmente, no domingo às 7 horas da noite, a torcida do Guarani tem que estar presente para querer ver o time, justamente, ano que vem, disputando coisas melhores, como a Série B, né? E para isso é fundamental essa vitória contra o Brusque. Depois disso vai ter apenas a partida contra o próprio Náutico em casa também. Então, na hora da decisão, a torcida bugrina tem que estar presente, tendo uma boa resposta, e o Guarani também mostrando muita resiliência também, podemos dizer, no campeonato, depois de ter perdido um grande jogo, derby, na primeira rodada da Série C, da segunda fase. Exatamente, o Guarani e Brusque, esse jogo importantíssimo no domingo, claro que a CBN vai estar acompanhando também, até porque se o Guarani vencer, se mantém na zona de classificação, e a depender do jogo da Ponte, pode até pleitear liderança ou encaminhar uma situação muito confortável dentro da chave. Faz tempo que eu não ouço a palavra pleitear. Gostei também. Gostei, sensacional, né? Quem lê muito, né? Lê português, inglês, francês também. É um vernáculo afiado. É um rapaz que tá vivendo uma fase iluminada. 11h48, voltamos já. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem Brasil em quadra. Às 11 da noite, a seleção brasileira enfrenta a Sérvia pela terceira e última rodada da primeira fase do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. O Brasil tem 2 jogos e 2 vitórias contra a República Tcheca e contra a China e vai em busca do 100% de aproveitamento. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta com o CBN Esportes e estamos chegando ao fim da corrida pela história da integração. A menos de 2 semanas da integração 40, a gente conclui um percurso mostrando como a prova se transformou ao longo de décadas também em um papel de transformação de vidas, seja de amadores ou grandes campeões e campeãs. Ela vai chegando passadas firmes, tranquilidade, força, determinação. Maria Zeferina Baldaia fez história na corrida integração. Em 2001, conquistou o primeiro lugar entre as mulheres. Vence entre as mulheres, atleta de Sertãozinho. No mesmo ano, Zeferina também subiu no lugar mais alto do pódio na São Silvestre, a corrida mais tradicional do Brasil. Maria Zeferina Baldaia, o Brasil vence a São Silvestre! E em 2003, voltou a brilhar na corrida integração. Confirmando o total favoritismo, bicampeã da corrida integração. Mas a história vitoriosa de Maria Zeferina Baldaia é carregada de luta, esforço e dedicação. Antes de transpirar buscando as conquistas nas provas de corrida de rua,
o suor que corria pelo seu corpo era do esforço para ajudar a família. Eu sou mineira de Nova Módica, Minas Gerais. Meus pais vieram para Sertãozinho para trabalhar no corte da cana. Aí eu já comecei desde os meus 5 anos de idade a chacoalhar amendoim e panhar algodão junto com meus pais. Com 10, 12 anos eu já comecei a capinar e cortar cana. Babá, doméstica, auxiliar de produção, serviços gerais. Tudo que é honesto nessa vida eu fiz um pouco. E que teve a vida transformada pela corrida. E foi aos 12 anos a primeira vez que Maria Zeferina competiu em uma gincana no grupo da igreja. Aí eu participei, descalça, de calça jeans e blusinha de manga. Venci e nessa corrida tinha um moço que correu descalço e ganhou. E aí ele me viu correr e falou que eu levava jeito. Aí conversou com a minha mãe falou, ela não pode porque ela trabalha. Ele falou, não, mas essa menina tem futuro. Nos domingos, quando tiver as corridas, se eu vier com a perua, a senhora vai acompanhar ela ou autoriza ela a ir com a gente? Minha mãe falou, pode ser. E antes das conquistas, Maria Zeferina também precisou vencer o preconceito. O pessoal falava pra minha mãe que aquilo não era esporte pra menina, pra mulher, que o lugar de mulher era em casa, era no fogão, era no tanque, cuidando dos filhos. E aí, eu assistindo a São Silvestre na casa da vizinha, eu vi a Rosa Mota ganhar, né? Que é a portuguesa que ganhou São Silvestre por 6 vezes. Vem para mais uma vitória consagradora. Rosa Mota de Portugal, a bonita imagem de uma grande vencedora. Aí eu corri pra casa e falei, mãe, uma mulher, mãe, a pequenininha ganhou lá, mãe, a corrida de São Paulo. Será que um dia eu também posso ir lá, mãe, nessa corrida? E quem sabe ganhar e ajudar a nossa família, né? Zeferina venceu. E foi através das estradas de terra, na área rural de Sertãozinho, no interior de São Paulo, superando todas as barreiras. Foram 15 anos correndo descalça, porque não tinha tênis, pedia patrocínio, não achava, batia numa porta, não abria, batia na outra, não abria, mas eu não desisti. Eu continuei batendo, falei, um dia alguém vai acreditar em mim. Às vezes eu tava cortando cana, passava uns avião enorme, eu parava, segurava assim, às vezes na enxada ou no podão e falava, me leva, avião. E graças ao esporte, né, hoje eu conheço mais de 10 países, né, então isso aqui pra mim é a minha vida, é só gratidão a Deus por tudo. Sertãozinho, cidade que acolheu Maria Zeferina, retribuiu com carinho as conquistas da atleta. Os troféus e títulos estão guardados em um espaço dentro da Casa da Cultura da cidade. E o Complexo Olímpico do município leva o nome da ex-cortadora de cana, que teve a vida transformada pela corrida. Eu fico feliz de saber que eu consegui proporcionar algo bom para o meu povo, para a minha população. Então, isso eu fico feliz. E o esporte também mudou a vida de muitas mulheres. É o caso da professora Ana Terezinha de Paula Lima Silva, que tinha uma rotina agitada, mas viu a vida mudar drasticamente com a chegada da depressão. Eu estava trabalhando em 3 escolas e tive uma crise depressiva muito forte, perdi a memória, fiquei 91 dias sem memória, sem reconhecer ninguém. Eu não podia sair e perdi a vontade de fazer tudo, não queria fazer nada. Mas com a ajuda da família e do esporte, a professora começou a ver a cor da vida novamente. O meu marido começou a comprar um aparelho, aí ele ia para academia e vinha caminhar, aí ele chamava todo dia, ele falava, por favor, vamos. Aí comecei a gostar de caminhar aqui. E aos 65 anos, Ana vai participar pela primeira vez da caminhada da Corrida Integração. Como eu não tenho experiência, nunca fiz isso, eu vou fazer os 5 quilômetros e tenho certeza que no próximo ano, se Deus quiser, eu vou estar lá correndo com a turma. E esse é o espírito da integração. Uma corrida democrática para todos, como ressalta André Otaviano, diretor de marketing do Grupo EP.
Quem corre uma maratona um dia fez a sua primeira prova de caminhada ou fez a sua prova de 5 quilômetros. Pra gente é algo muito importante, algo para incluir pessoas. Então quem acha que não pode ganhar uma medalha, pode sim, pode estar lá com a gente, fazer uma caminhada e iniciar, dar esse primeiro pontapé. E a edição 40 da Corrida Integração reserva muita coisa boa. 2 dias de evento, nos dias 27 e 28 de setembro, com a novidade da meia maratona, as tradicionais corridas de 5 e 10 quilômetros, a Corrida Kids e a certeza de uma grande festa na Praça Arautos da Paz. Quem estiver lá presente pode esperar muita superação, muita festa, muita alegria e ver todo mundo dando o seu melhor para torcer, para correr, para bater seu recorde pessoal, para completar uma nova distância, para os atletas, né, aprender com os atletas profissionais. Então, pode esperar, acho que tudo de bom que o esporte tem a oferecer. Sensacional, vem aí a Corrida Integração, tá chegando a hora, contagem regressiva. A Corrida Integração que fez tanta história, agora vai escrever novos personagens. 10 dias, né? 10 dias aí pro sábado e 11 pro domingo. O Júlio foi personagem de um dos episódios, se não me engano, o segundo da série, até com o Oliveira Andrade, Sim. né? Que foi quem narrou a primeira integração e hoje é o Júlio que tem essa responsabilidade. E o Júlio adotou uma tática interessante quando pela primeira vez foi narrar a corrida, ele fez o trajeto a pé. Ele foi andando ali, foi para conhecer um pouco mais a Lagoa do Taquaral, ele conhece. Mas ali, por exemplo, a subida ali depois que você São sai da Orozimbo Maia, você sobe ali até chegar na Barão de Itapura, é um trecho difícil da prova. E olha só, é diferente, né, Júlio? Você estudar para uma partida de futebol, onde você também já está acostumado, de uma prova de corrida de rua. Parabéns pela sua tática. Valeu, Antônio Louco. Legal. Grande, você é um cara incrível. 4 horas tem arena, hein? E amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Você faz o percurso também esse ano ou não? Com a vitória do Palmeiras, hein? 1-1. Acho que o Verdão traz o Eu acho que o Palmeiras vai surpreender. Eu vou no empate. Certo, Fábio Chaib? Estamos fechados? Gol contra do Nacho Fernandes. 1-0 pra nós, Fábio. 1-0 seria muito bom pra torcida do Palmeiras, né? Palmeiras decidir em casa aí. O gol do Palmeiras vai ser de Kelvin, lateral aí, direito. Tá profetizado. Valeu, Fábio. Faça um bom proveito aí, um abraço aí pra sua família, viu? Juízo aí, Um cara. grande abraço, Júlio Nascimento. Meio-dia, Valeu, 1 minuto. Pedro. Voltamos 4 horas no Arena amanhã no CBN. Abraço. CBN Esportes